Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahweh Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahweh, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bdélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim, Yahweh Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele, e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza, morrerás. Então declarou Yahweh, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então, Yahweh Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Se Gênesis 1 revela o poder de Deus como Criador do universo, Gênesis 2 revela a sensibilidade de Deus como Pai. Esse capítulo não é apenas sobre a criação da humanidade, é sobre propósito, cuidado, identidade, liberdade e relacionamento. O texto diz que Deus moldou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Isso nos mostra duas verdades poderosas. Primeiro, somos frágeis, feitos do pó. Segundo, carregamos o sopro do próprio Deus, feitos para a eternidade. Ou seja, não somos um acidente biológico. Somos uma criação intencional. Cada pessoa nasceu com um toque pessoal do Criador. O capítulo deixa claro que Deus preparou primeiro
o ambiente. Depois, colocou o homem nele. Antes de Adão existir, já havia água, alimento, beleza, propósito. Isso nos ensina. Deus nunca coloca você em um lugar sem primeiro preparar tudo o que você vai precisar. A provisão vem antes da missão. Deus diz: pode comer de todas as árvores, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que existe limite? Porque amor verdadeiro exige liberdade de escolha, e liberdade exige responsabilidade. Deus não queria robôs, ele queria filhos, e filhos precisam aprender a escolher o bem. Antes que Adão pedisse, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso revela um Deus que observa, sente e cuida. Ele não apenas criou o homem, ele pensou na sua necessidade emocional, social e afetiva. E aqui existe uma chave espiritual. O Deus que te criou também sabe do que tua alma precisa. Adão não ganha uma serva, um objeto ou uma sombra. Ele ganha alguém que corresponde. A Bíblia diz que a mulher foi feita da costela. E isso não é acaso. Não foi da cabeça para dominar o homem. Não foi dos pés para ser pisada. Mas foi do lado, perto do coração. O casamento começa no propósito do companheirismo, não da competição. Os dois se tornam uma só carne. O texto mostra um princípio profundo. Casamento não é sobreviver juntos, é se tornar um com o outro. E antes do pecado entrar na história, a Bíblia diz: eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso significa transparência, segurança emocional, amor sem medo, entrega sem culpa. Onde há amor verdadeiro, não há vergonha. Gênesis 2 conversa com a nossa geração de forma impressionante. Hoje vemos pessoas vivendo sem propósito, casamentos competindo e não se completando. Relacionamentos construídos em carência e não em identidade, seres humanos buscando valor no mundo, quando o valor vem de Deus. Mas esse capítulo nos lembra que Deus não nos criou para existir, nos criou para viver com propósito. Deus não nos criou para o isolamento, nos criou para relacionamento e comunhão. Deus não nos criou para o vazio, nos criou para plenitude e missão. E da mesma forma que Deus percebeu a solidão de Adão antes mesmo de ele pedir, ele também conhece as necessidades do seu coração hoje. Se a sua vida hoje parece sem direção, se o coração está solitário, ou se o amor parece difícil, lembre-se de Gênesis 2. Deus forma você com cuidado. Deus prepara o ambiente antes de te colocar nele. Deus te dá escolha porque te ama. Deus te vê e se importa com o que você sente. Deus cria relacionamentos para a cura e não para a ferida. O mesmo Deus do Éden ainda cria histórias de propósito, companheirismo e vida plena.